A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. PT está conhecendo a blusa? Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Eu sempre, quando a gente começava o nosso programa, né, eu comia o TV, falava Rádio Brasil Espírita por conta do RBE, mas ela se aprimorou e se tornou hoje Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. É uma grande honra, uma alegria nós darmos continuidade ao nosso programa O Espiritismo na Arte, baseado no livro de Leon Denis, que propõe ao mundo a arte transcendental, a arte com os espíritos, com a participação dessa força da natureza, como diz o nosso querido Allan Kardec. Tudo bem, Tetê? Tudo bem, Marquinho? Tudo bem, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas. Estamos até na Índia, tá? E nas principais plataformas digitais. Depois a Neuzinha vai botar aqui embaixo para vocês, ó, nos procurar também, tá? Amazon, se eu não me engano, Deezer, Spotify, Alexa e por aí afora. Então, nossas vozes, ó, já está aqui, ó, Deezer, Spotify, Amazon Music, Twitter, TikTok, gente, Instagram, Google, Podcast, Alexa, e no Smart TV e Quai, né? É isso aí. É isso aí. Eu não sou muito entendida de rede social, não, gente, tá? Nem de plataforma. É a Rádio Brasil que está levando a gente. Vamos lá, Marquinho, dê aí o olá para os nossos ouvintes. Olá a todos os ouvintes da Rádio TV Espírita de Alagoas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa rodada de aprendizado aí para falar de arte e espiritismo. Então, e hoje nós vamos falar sobre Evangelho e Dinamismo, que é a lição 20 do livro Roteiro. Porque Emmanuel fala que a divulgação do Evangelho de Jesus é dinâmica, não é uma coisa que vai acontecer sem a participação dos homens. Jesus precisa de cada um de nós. Fala um pouquinho aí, Marquinho. É isso, né? Jesus veio e contou de maneira muito brilhante, né, para a população da época, em forma de parábolas, várias passagens importantes para que a gente pudesse evoluir num aprendizado de cuidado para com o próximo, né? E no amor exclusivo a Deus e tudo aquilo que a gente precisava executar para ser um ser melhor. E durante os séculos todos a gente vai passando, vai se adaptando e o tipo de comunicação e a maneira de falar, a gente também vai se adaptando para que a palavra de Jesus possa ser expandida e alcance o máximo de pessoas, não só do ponto de vista espírita, mas do ponto de vista de todas as religiões, né? A gente adapta para aquilo que a gente quer passar, que na verdade é a palavra de Jesus. Então, esse dinamismo ele é necessário para que em cada época, a gente acabou de ver aqui, né, um exemplo, né? Hoje a gente até TikTok só não pede para a gente dançar, né? Que nós três não vamos fazer dancinha, mas a gente vai às plataformas digitais, né? Se adaptando à realidade de hoje, para que a informação de Jesus, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente possa estar transmitindo para o maior número de pessoas, e isso toque o coração de todos aqueles que precisam desse acalento, desse amor e entender o que a gente está fazendo aqui nesse plano. Então é muito importante a gente ter esse entendimento desse dinamismo, né? Vamos nos adaptando para que a palavra chegue mais rápido e maior número de pessoas. É verdade, meus irmãos. Nós precisamos muito da divulgação do Evangelho de Jesus. Nunca a Terra precisou tanto de Jesus quanto agora. Quantos equívocos a gente tem assistido?
apesar do progresso intelectual que a humanidade vem mostrando, que é maravilhoso a gente estar aqui na internet, né? Cada um no seu lugar de trabalho, e cada um no seu país, no seu estado, tanto é assim que a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a internet nos permite falar a qualquer hora do dia e da noite com os nossos irmãos, onde quer que eles estejam nesse globo. Isso é maravilhoso e traz essa dinâmica maior para a nossa vida, né? E tem um texto de Emmanuel que eu amo demais, é só para complementar o que a gente está falando aqui, é do livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, que ele fala da vontade, que todo dinamismo, tudo que a gente faz, depende da vontade. Ele coloca a vontade, ele faz uma analogia, dizendo que a vontade num escritório é como se fosse o Big Boss. Ele faz uma analogia com o escritório. Ele diz assim, a nossa mente é como se fosse um escritório, onde tem um chefe, e esse chefe se chama vontade. E a vontade, ela gerencia 4 departamentos. A nossa mente tem 4 departamentos importantes. Um se chama desejo, o outro inteligência, o outro imaginação e o 4º departamento memória. Todos esses 4 departamentos são governados pela nossa vontade. E Emmanuel, nesse texto, ele diz que a nossa vontade ela é mais poderosa do que a bomba atômica, que o homem que tem a vontade firme, que tem decisões nas suas posturas, atitude, né? Ele consegue realizar tudo aquilo que ele planejou antes de reencarnar. Mas ele depende de movimentar isso que tem dentro, que são as memórias que a gente tem, depende da inteligência, depende da imaginação, que às vezes a gente imagina muito e não faz nada, e depende como é que chama? Da vontade. Da vontade. Não, a vontade é que governa tudo. Não, memória. Memória. Então, vamos colocar isso em reflexão, que eu acho esse texto tão importante para a gente acionar a nossa vontade. Às vezes a gente fica assim, tão desanimado, né? Fala assim, ai, meu Deus, eu gostaria muito de fazer determinadas coisas, mas me deu uma canseira, me deu uma preguiça, eu tô com vontade mesmo é ficar descansando, já envelheci para determinadas coisas, e aí você baixa a sua energia e aí fica só na imaginação, é um absurdo isso. Fala aí, Marquinhos. Se a gente não põe a vontade para poder gerenciar o nosso dia a dia, a tendência é que a gente caia na preguiça, né? Até tem um capítulo do livro do autoconhecimento de Joana de Ângeles que fala só especificamente sobre isso, né? Sobre a preguiça, como é que a gente tem que vencer isso e quais são as armadilhas que a gente tem. E é um desperdício da nossa energia vital, né? Você ficar o dia inteiro parado sem realizar nada, sem poder, ao menos, né, entender o que está acontecendo nesse mundo e onde eu posso estar me inserindo nesse contexto, é um desperdício total do benefício que Deus deu para a gente de voltar aqui para essa terra para poder evoluir. Como é que eu vou passar por aqui deitado a minha vida inteira, né? A não ser que eu tenha alguma restrição que me faça isso, e que aí vai ser parte da minha aprovação, e vou ter que ter força para poder vencer isso e entender o quão isso vai ser importante para o meu desenvolvimento. Não faz sentido nenhum a gente se entregar a ficar em casa, né? Como o Jonas falou, na preguiça. Por acaso, essa semana também eu estava vendo Acho que caiu a internet. Emoções, né? E lá tinha um capítulo também falando, né? Onde a gente tinha que se auto-estimular para não cair naquela rotina do dia a dia, que a gente começa só a ver as coisas que estão ruins, né? Aí aparecem as reclamações, aparecem as depressões, aparecem tudo aquilo que a gente entra num ciclo onde os olhos ficam escuros, a gente não consegue ver claridade. E aí é onde entra o estímulo da vontade, para que a gente saia desse túnel, ou saia
nesse ciclo que a gente está e conseguir enxergar por onde a gente pode crescer e realizar algumas coisas, né? Mas deitado em casa, realmente, a gente não vai conseguir fazer nada. Tem que ser dinâmico. O mundo não vai se transformar com a nossa preguiça, não, mas com o nosso trabalho, né, TT? Nós temos, que Jesus confia que a gente seja co-criadores com Deus, né? Nós fomos criados para que nós nos ajudássemos mutuamente e crescêssemos juntos. Porque quando ele fala naquele rebanho, que ele diz assim, se uma ovelha do meu rebanho se desviar, eu paro todo o rebanho, vou atrás da ovelha desgarrada. Isso é lindo demais, né, Tetê? Você fica imaginando, ai, meu Deus, então eu vou cuidar só dos meus, porque vou cuidar da minha família, vou cuidar dos meus amigos, e os outros que estão atrás? Deixa para lá, cada um que se vire, né? Aquela história dos mosquiteiros, é um por todos, todos por um. Jesus quer assim, ele não quer, ele falou, se uma ovelha se desviar, eu paro todo o rebanho e vou atrás da ovelha desgarrada. Então, ele quer nós todos, não adianta a gente só pensar na gente mesmo. Fala aí, Tetê, um pouquinho. E é muito interessante que Jesus é um dínamo propulsor, é uma força exponencial. Imaginem que ele andava com aquela chinelinha rota por mais de 236 quilômetros em toda a Galiléia naquele tempo. Ele não pegava caroninha de cavalo, de carroça, não. Ele caminhava, porque a cada cidade, cada aldeia, ele parava para pregar a boa nova, porque dependia dele, das palavras dele e do exemplo dele, para que tudo que fosse saído, né, do seu coração, do seu espírito, confluísse num bem maior entre aqueles que estavam ouvindo, embora a maioria daqueles não tivesse o entendimento devido. Por isso, as parábolas, porque parábola, você diz ela como ela o é, e não modifica o sentido da frase. Se a gente fizesse uma fofoca, a gente sempre vai aumentar ou vai diminuir, porque você vai esquecer. A parábola não. A parábola do bom samaritano é aquela, né? Então, através das parábolas, ele ensinava o amor do Pai. E nesse dinamismo, que era o quê? Ele não parava, ele caminhava. E aquilo que o Marquinhos e que a Leila vem falando. Se a gente parar porque uma doença nos acomete, para que a gente está aqui se não é para ultrapassar os nossos limites, meus irmãos? E olha só que lindo que o texto de Emmanuel nos fala. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Então, vamos nos habituar a todos os dias a gente despertar o nosso espírito para algo dinâmico, para nosso espírito mesmo acordar. O que me acorda? O que pode me acordar hoje ou amanhã? Né? Porque nosso programa vai às 10 horas, não é isso, gente? 10. Vai às 22 horas da noite. Então, vocês durmam, peçam uma oração de iluminação para falar com seu guia, com seu anjo guardião, e no dia seguinte você vai acordar, ó, já sabendo o que fazer. É por aí. É uma doutrinação, né? Uma disciplina interna. E é isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. Se a voz está rouca, disciplina a garganta para que ela possa sair e ser ouvida. Acabou. É isso aí. Lição número 1. Vamos em frente. Vai aí, Marquinhos ou Leila, o que vocês falam? Marquinhos, vai lá, Marquinhos. A gente está exatamente entrando numa época que a gente acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso, né? Então, vai inverno, aquele frio, né? Já chama a gente para poder ficar um pouco mais em casa, ficar na cama e tal. Mas isso não quer dizer que a gente não possa estar dinâmico nesses momentos também. Então, ficar dinâmico não quer dizer que você tem que ficar fazendo atividade o tempo todo. Tem a parte da preparação para que a gente continue fazendo as coisas da maneira correta. Jesus não ia para o deserto de vez em quando para poder orar, para poder se organizar, ou ia lá para cima do monte para poder conversar com Deus e receber as orientações necessárias. Está sendo dinâmico da mesma maneira. Então, a gente está sendo dinâmico na preparação.
a gente também não pode ficar só se preparando para o resto da vida, né? Senão vai acabar, chega o final da vida, a gente só se preparou e nem entrou no campo para poder jogar. Então, a ideia é essa, né? Porque às vezes a pessoa fala, estou super cansado, eu não quero ir lá fazer minha oração, não vou ler o evangelho agora não, não vou abrir um livro, vou dormir porque eu estou cansado, não vou rezar. Esse é o momento da preparação, é a hora que a gente faz uma oração, como a TT falou, para que no dia seguinte, ou durante o nosso sono, para onde a gente for durante o sonho, a gente possa estar preparada para executar as tarefas que acontecem, porque a gente está dinâmico também quando a gente está dormindo, né? Então, tudo é uma preparação, focada no dinamismo, né? A gente não pode ficar parado, né? Não vou me preparar para dormir, eu vou me preparar para, durante o sono, eu executar aquilo que eu posso fazer melhor no dia seguinte. Então, acho que é um pouco disso, né? A gente tirar um pouco desse medo que a gente tem, né? E executar bastante e não ficar arrumando desculpa, né? Estou muito cansado, eu tenho outra coisa para fazer, ou estou cheio de problema. É nessas horas que a gente tem que lembrar que tem que se organizar para manter aí as coisas importantes, né? E falar de Deus, falar de Jesus e buscar o nosso autoconhecimento espiritual, ele é a base de sustentação para que a gente possa passar por esses problemas. Se a gente estiver muito afogado em outras coisas, é porque está faltando tempo de preparação. Então, a gente tem que voltar a Deus, parar, dar uma organizada, como Jesus fazia muitas vezes, e ir em frente. É isso mesmo, meus irmãos. Olha que reflexão importante essa de estabelecer prioridades. Porque se você ficar adormecido na sua consciência, o mundo vai te capturar, você está com milhões de coisas para fazer, né? Você é convidado a fazer muita coisa, mas e o que é importante mesmo fazer? É estabelecer prioridade, o que nós vamos levar dessa vida? Nós precisamos trabalhar, mas não é trabalhar em excesso para ficar esgotado, para ficar juntando financeiramente, ficar muito bem, mas é trabalhar para a gente se autorrealizar também. Nós temos que ter consciência que nós estamos em trânsito aqui na Terra. Isso é que é difícil da gente entender, né? Quando a gente vai envelhecendo, você vai pensando, falta pouco para eu ir para lá. Será que, dá uma olhada para trás, que tudo que eu fiz teve a ver com as minhas prioridades? Porque o que é prioridade na nossa vida, TT? O que é prioridade, você acha? Prioridade hoje, para mim, meus irmãos, é buscar o melhor que eu possa construir daqui para frente. E eu fico pensando, a vida antes da pandemia, não tem como a gente deixar de citar isso, e pós, e a gente ainda está durante, é um pós-durante, vamos dizer assim, é um momento ainda vivencial, né? Muitas coisas que eu fazia outrora, hoje em dia eu não faço. Não é porque me deixavam infeliz, mas é porque queimava o meu tempo de prioridade. Então, meu tempo de prioridade agora, ele é muito precioso para mim. E eu questiono muito. Eu vou para passar 3 horas nesse lugar e não me encontrar lá, ou eu prefiro ficar comigo, fazer uma leitura, estudar, estar aqui gravando para a Rádio Brasil Espírita, entendeu? Que é uma prioridade imensa agora. Então, as minhas prioridades mudaram, mas foi tudo uma busca espiritual profunda que eu venho fazendo e venho tentando me disciplinar. Não é fácil, porque ao longo da caminhada, a gente é muitas das vezes jogada de lado, por N motivos e N fatores. E a gente começa até a entender o grau desses obstáculos para te tirar do teu norte, né? Então, a minha prioridade agora é buscar o que me deixe bem, espiritualmente falando, porque fisicamente, materialmente, eu já tive muito essa sensação ao longo da minha vida. E só há 8 anos é que eu venho realmente experimentando essa plenitude espiritual, que é quando eu começo a me reencontrar verdadeiramente com as palavras de Jesus e o amor do Pai através dele. É isso. E aí, Marquinho, o que você tem a dizer desse texto? É lindo que ele diz assim,
abraçar os desventurados. No finalzinho do capítulo, ele fala: abraça os desventurados e levanta os caídos, porque o projeto espírita nos propõe a caridade como o caminho mais curto para o aprendizado do amor, né? Por isso que os espíritos dizem: fora da caridade não há salvação. Aí ele diz: não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que, sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Esse é o maior convite que a gente pode ter para poder entender e evoluir como ser humano, né? Ficar atento às oportunidades que a gente tem para poder fazer o bem ao próximo e trabalhar profundamente a caridade. E o bem não é só a gente dar dinheiro para poder comprar alguma coisa, mas às vezes até uma palavra, escutar alguém durante um tempo, um sorriso, um olhar, um apoio, né? Ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Ali a gente precisa ficar atentos às oportunidades que a gente tem para poder se desenvolver como ser humano, né? Saindo um pouco dessa questão que a gente tem hoje, muito materialista, muito pautada nesse mundo ainda, de ganhar poder, de ganhar riqueza, de ser uma pessoa extremamente importante, né? E aí a gente olha para Jesus, né? O maior exemplo de importância que a gente pode ter hoje em dia, eu acho que não tem. Assim, é uma pessoa que era extremamente importante, mas em todos os momentos ele estava ali pronto para oferecer alguma coisa para alguém. Então, sempre que ele era demandado, independente de onde fosse, o momento que tivesse, do cansaço que tivesse, ele parava e dava atenção e dava carinho para as pessoas, ou ele parava e tinha uma palavra diferencial para dar. Ele era incapaz de falar um não para alguém, ou de fazer alguma coisa de um aspecto que fosse ruim, ou deixar de atender por algum motivo, né? Muitas das vezes, os apóstolos, às vezes, queriam blindar Jesus, e ele falava: não, pode deixar, eu venho aqui, eu vou cuidar, eu vou olhar, eu vou fazer, e acabava, de alguma maneira muito educada e muito carinhosa, mostrando a importância de a gente estar sempre pronto em ajudar o próximo, né? Então, esse finalzinho dessa última parte aí dessa leitura de Emmanuel, fala exatamente isso, né? A gente tem que abrir, tirar essas carapaças que a gente tem, que acabam cegando a gente, né? A gente acaba não enxergando as oportunidades de poder ajudar o próximo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ficar atento, para que os bens materiais ou as situações do dia a dia não atrapalhem a gente em poder executar aquilo que é direito, aquilo que é correto, aquilo que é bom, caindo nessa linha da caridade, que, como você disse, é o caminho mais rápido para o nosso desenvolvimento. Então, Tetê, fala um pouquinho também sobre essa caridade, né? Que às vezes a gente pensa, como diz o Marquinho, que está dando, eu estou dando um dinheiro mensal, ou eu estou ajudando determinadas instituições, é a verdadeira caridade. Mas a gente sabe que a caridade é muito mais do que isso, né? Às vezes é um sorriso, um abraço, um atendimento fraterno, ouvir o nosso irmão, as coisas que ele tem para dizer, os problemas. E fala um pouquinho sobre isso aí. Eu digo que o trabalho voluntário, ele nos auxilia imensamente no exercício da caridade, principalmente a caridade do teu tempo. É um tempo tão curto que nós temos ultimamente, que todo mundo se diz não ter tempo. Como não ter tempo, se o tempo é o teu principal aliado para que você consiga ultrapassar os liames do teu passado, né, de outrora, as amarras. Quando você está num trabalho voluntário, praticando a caridade, de se colocar no lugar do irmão, quando você o escuta, o sente, né, seria um exercício que te aproxima um pouquinho, assim, sabe, assim, uma coisa assim ínfima, que era como Jesus, quando ele não adotava posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Quando a gente está lidando com pessoas que necessitam principalmente desse teu olhar afetivo, espiritual, você não deixa de estar
tentando exercitar aquilo que Jesus nos ensinava. Ele se aproximava de quem precisasse dele, não para impressioná-lo, não para elogiá-lo, mas sim para senti-lo, para ele doar um pouco desse amor, desse poder que emanava dele. Eu fico assim imaginando, quem teve o contato com Jesus na Terra devia ter uma energia tão exponencial, uma coisa tão grandiosa, que você já sentia aquela bondade. Eu, sábado passado, meus irmãos, eu tive uma experiência muito linda de amor ao próximo. Eu saía com minha amiga e estávamos no café lá em Ipanema, e ela se deparou com uma grande amiga dela que é médium da casa, lá daquele centrinho espírita, Leila, pequenininho, que você já foi dar palestra em Copacabana, como é o nome dele? Consolador. É o Paulo de Tarso ou Consolador? É o Consolador. Mas ela é o Paulo de Tarso. Então, essa senhora se chama Maria do Amparo, olha o nome dela. Essa senhora, quando veio falar comigo, meus irmãos, ela já estava com o olho semicerrado. Ela já vive em transe espiritual. E o abraço que ela me deu, meus irmãos, vai ser quando eu cerrar meus olhos, se eu tiver a oportunidade de me lembrar de algo, eu vou me lembrar desse abraço, porque eu senti um abraço espiritual, uma coisa que eu nunca senti. E eu falei com ela, você acabou de me dar um abraço de Jesus. E ela fala assim, Leila, e Chico Xavier. Eu quase fui aos prantos, porque eu senti uma bondade naquela senhora, sabe? Então, são encontros especiais e momentos de caridade, porque ela teve a caridade de me abraçar, mas me abraçou de uma forma, meu Deus, eu me perdi e me encontrei naquele abraço. É isso que a gente está falando da caridade. É te doar. Aquela ama, que é uma indiana, que ela sai dando abraço também, ela dá abraços especiais nas pessoas. A minha filha lá em Los Angeles mas é pago, você paga o abraço, mas é porque ela tem um trabalho de caridade. Aí você vai, mas diz a minha filha também que é um abraço com muita energia boa, que a pessoa sente, né? E quando você encontra uma alma também afim, você sente esse mesmo abraço, é uma coisa muito forte. Fala um pouco aí, Marquinhos, dessa afinidade, dessa energia que o amor traz entre as pessoas, né? Que nos envolve realmente. Um abraço cheio de amor, não tem coisa melhor. Essa troca de energia é extremamente necessária, né? A gente falou um período aí de reclusão. Olha quanta falta de troca de energia que a gente teve nesse período todo por conta de uma doença que apareceu e afastou todo mundo. Então, a gente teve um momento aí tivemos bastante tempo para pensar em tudo aquilo que a gente podia executar para o bem e para o mal, ou melhorar. Algumas pessoas aproveitaram isso, muitas ainda não, mas no reencontro, uma coisas que a gente mais escutava, que era, quando ficou mais liberado, o poder que o abraço estava tendo para essa troca de energia, né? Coisa que as pessoas não sentiam há muito tempo. Você imagina você não poder tocar num terceiro, né? E para nossa experiência de desenvolvimento, o toque é uma parte importante do nosso sentimento, da nossa parte sensória, né? A gente se desenvolve muito em relação. O ser humano foi feito para tocar no outro, para experimentar as coisas, e essas trocas, encostar, a troca de energia é muito importante. Além de ter, né, as pessoas que têm esse poder mediúnico e tal, têm um grande serviço de ajudar na limpeza, né, do próximo, né, de ser o medianeiro, né, na transmissão de boas energias para o próximo. Então, na troca de um abraço, ou um passe, ou qualquer outra coisa, a gente faz esse trabalho, né? E você falou de Chico, né? Chico, assim, Chico reencarnou 20 vezes, né? No mínimo, pelo que a gente sabe mais ou menos, e de Francisco de Assis a Allan Kardec 2 vezes, a duas rainhas egípcias, enfim, que tem me lembrando da cabeça aqui. Se eu for fazer uma lista assim, Chico foi e voltou várias vezes, com pessoas assim altamente iluminadas de caridade e de bondade, e voltou. É verdade. Imagina para a gente agora, né, a importância que tem de a gente se desenvolver, ter esse entendimento do amor e do carinho. Então,
Tá tendo uma falha, né, na internet do Marquinhos, mas nós também já estamos nos nossos momentos finais, né, TT? Ele Isso, querida. deve ter caído a internet. Ele está voltando. Voltou. Você deu uma caidinha aí, a gente ficou falando até você chegar. Não, desculpa, mas é isso, né? Então, o Chico foi essa expressão maior de amor aí, muito pautada no cuidado ao próximo, a gente tem que seguir esse caminho. É verdade, meus irmãos. Então, essa lição Evangelho e Dinamismo, Emmanuel propõe que nós sejamos dinâmicos ao falar de Jesus, felizes, alegres. O Evangelho é alegria, o Evangelho é força, o Evangelho é poder. Não é você ficar atormentando as pessoas, ameaçando as pessoas, como a gente fazia outrora, né? Quando nós nos equivocamos com as palavras de Jesus e criamos um arcabouço de medo, de um Deus vingador que vingava até a 4ª geração de quem errava. Tudo isso, graças a Deus, já acabou, e os Espíritos trazem com Jesus novamente a boa nova, é que nós somos filhos de Deus, filhos do amor, herdeiros de todo o universo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e os nossos irmãos vão se despedir também. Pode falar qualquer coisinha? E Chico Xavier abrace a todos vocês, queridos ouvintes. Até mais. Fiquem com Jesus e que Ele acompanhe vocês sempre. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.